Bom, aqui estamos nós de novo. Estamos. Sessão 2. E essa é a sessão 2 do A História do Casamento. E esse é o começo com um fim na cabeça. Eu amo esse título. A gente quer que todo mundo comece com um fim na cabeça. E vocês sabem, a gente não sabe como está a história do seu casamento até esse ponto. Mas a gente sabe que podem escrever finais diferentes. E a gente quer que vocês tenham uma visão do que é preciso para ter os pés no chão. O que é preciso para aparecer. Bom, vamos falar já que sobre o Felizes filmes, para histórias, Sempre não é. romances. Quer dizer, a gente sempre quer que eles terminem com uma cena de vitória, ou Felizes para Sempre, ou... Sempre dizem, eles viveram felizes para sempre. Isso. Eu fico, como? Como fizeram isso? Vocês vão parar, ir lá para trás, como? A gente sabe como se conheceram, eu preciso saber. É porque Hollywood não tem essa resposta. Não tem essa resposta. Então, a gente quer falar sobre o Felizes para Sempre. Então, Felizes para Sempre não acontece de verdade, Não. né? E não é real. Então, se esse é o nosso destino, como faz pra gente chegar lá? Tipo, eu viajo constantemente, você viaja constantemente. Quando eu alugo um carro, eu amo meu Google Maps, não é? Eu coloco o endereço Adoro ali e... meu iPhone. Meu iPhone. Eu coloco meu endereço no iPhone, dou um ok, e sabe o que ele faz? Ele me leva lá. Então, o que me surpreende é quantas pessoas entram num casamento e não têm um destino certo. Não. Entendeu? Então, a gente se planeja para todo o restante, mas ninguém planeja o destino do próprio casamento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa unidade. A única razão pela qual Deus cortou a aliança com Abraão e a única razão isso é incrível. pela qual Eu ele sei cortou a onde você aliança tá com indo. a gente é que ele tinha um objetivo para ela. E eu não sei quantas pessoas, muitas pessoas, se eu disser, por que Deus escolheu Abraão para uma aliança? Elas vão falar, ele era o pai da fé. Isso. É porque... E não, na verdade, Deus disse que ele escolheu Abraão por uma razão. Uma razão. Ele disse que ele sabia que Abraão ensinaria aos descendentes dele. Gênesis 18, 19. Isso é tão poderoso. Então Deus vai procurar pessoas que entendam que a aliança que ele começou com elas não vai terminar com elas. Isso. Ele fala, eu quero um povo da aliança que vai entender que isso não é só sobre eles, mas que vai estender a minha bondade para milhares de gerações. Então, você tem a palavra aliança, que é usada mais de 280 vezes no Antigo Testamento e é usada mais de 30 vezes no Novo Testamento. E, aliás, testamento é a palavra em latim para aliança. E aí, Deus desfaz a aliança com esse cara e o que a aliança faz acaba afetando milhares de gerações depois disso. Porque ao ensinar os filhos dele, é dito que toda a nação foi abençoada. E eu não acho que a gente entende que o que acontece entre duas pessoas privadas tem impacto nos filhos delas, tem impacto no seu legado, tem impacto nas nações. Sim. Então a gente realmente quer dar peso a isso. Então, se a sua história é só sobre vocês e eu só quero ser feliz e quero que todos nós fiquemos iguais, isso não vai ser grande o suficiente. Vocês precisam saber que a sua vida vai afetar todo mundo com quem vocês entram em contato e todo mundo que passa por vocês. Então a sua história é mais do que só vocês dois como um casal. É sobre o impacto que vocês vão ter, a multiplicação de efetividade que vocês vão ter como um casal, que vai ser maior do que se vocês estiverem sozinhos por conta própria. Com certeza. Então, se nosso trabalho é só aperfeiçoar o nosso casamento, porque eu sei que a gente está falando para um monte de casais agora mesmo, e o seu casamento... Assim, a gente só quer ficar vocês melhor. podem estar num daqueles retiros de fim de semana que a sua igreja organizou e o seu objetivo nesse momento é apenas sobreviver, não é? Então, agora, eu tô feliz que vocês estão querendo pelo menos sobreviver em vez de profanarem a obra de Deus, mas isso não é suficiente. Se o nosso objetivo é só sobreviver, isso não é suficiente. Então agora a gente não vai crescer dentro da grandeza do casamento se a gente só quiser sobreviver. Então superem isso daí. Tá, olha, eu sei, eu elogio vocês por dizerem, olha, vamos assistir Enganamos isso aqui porque a gente quer sobreviver. Te enganamos direitinho. Nós queremos que vocês saiam daqui com uma visão mais ampla do seu casamento. E eu amo que você ressaltou sobre o Westminster. O catecismo mais curto de Westminster diz que o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então, qual é, Elisa, o objetivo de Deus para o casamento? Sabe que a gente tocou nisso antes de Malaquias e falamos sobre o Espírito morando nos detalhes, mas ele diz, o que Deus quer do casamento. Ele diz, filhos de Deus. Uau. Então é isso.
Guardem o espírito do casamento dentro de vocês. Não traiam a sua esposa. E aí Deus continua e diz, eu odeio o divórcio. Diz o Deus de Israel, o Deus dos anjos. Eu amo como ele está tendo um posicionamento de poder. Ele diz, eu preciso que vocês entendam, eu tenho uma artilharia bem pesada me dando apoio. Eu odeio o desmembramento violento. Não, segura só um pouquinho. Eu sei. Desmembramento violento? Da carne una do casamento. Então vigia, só um pouquinho. vigie seus passos, vigie seus passos. Pensa no Michelangelo, da estátua de Davi, tá bem? Consegue imaginar alguém vindo e desmembrando aquilo ali violentamente? Mesmo assim, não tem nada que se compare a gente desmembrando a arte de Deus. Não tem. Caramba, então ele tão fala, pesado. então vigiem seus... Ele fala, vigiem seus passos. Isso é poderoso. Não Ele é? fala, não baixem a guarda, não traiam. E na verdade, esse não traiam, eu sei que todo mundo tá assim, ai caramba, tá falando de adultério. Eu acho que a gente trai o processo de Deus muitas vezes. Porque a gente aguenta as coisas em vez de deixá-las realmente nos transformarem. Deus está dizendo, não traiam, encarem as coisas difíceis, deixem que a obra aconteça. Deus não está só buscando mais bebês para povoar a terra. Ele diz, eu preciso de pessoas cantando músicas sobre mim. Ele não está procurando isso. Deus está procurando por Não é filhos isso que de ele Deus. procura. Ele ama quando a gente se reproduz quando temos filhos, mas mais do que isso, Deus vai abençoar casamentos que nunca tenham filhos. O que acontece é que através do casamento você se torna filho de Deus. Através do casamento, você adquire mais da natureza da imagem de Deus. de Jesus isso, Cristo. Com certeza. É isso. Então, esse é o objetivo de Deus para o casamento. É fazer isso é uma de nós grande filhos coisa. de Deus. E olha, vou ser honesto com vocês. Eu não entendia isso até que a gente realmente mergulhou nas Escrituras. Se vocês olharem, o casamento é uma representação da relação de Jesus com a igreja. Percebem? Sendo ele o noivo e a gente a noiva. Tá bem? Então, é um mistério, disse Paulo. E envolvido nesse mistério, também está o mistério de se tornar uma só carne como que é o marido viver e mulher. felizes para sempre de Jesus. Felizes para sempre dele é esse aqui, Efésios 5:27. Para que ele pudesse apresentar ela, para ele mesmo, uma igreja gloriosa. Agora, quando você ouve a palavra gloriosa, ela fala da grandeza, da beleza, magnitude, uma igreja magnífica, sem manchas, sem rugas ou qualquer outra coisa, mas que ela seja sagrada e sem marcas. Então, esse é o objetivo dele para o casamento dele com a gente, a sua noiva, tá bem? Agora, como ele cumpre essa missão? Bom, ele mesmo responde. Nos versículos anteriores, ele diz, Cristo também amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, para que ele pudesse santificá-la e purificá-la, lavando-a com água pela palavra. Então, como ele nos torna gloriosos? Falando a palavra para nós, sendo a palavra em nós. Agora, isso é espelhado para a gente como maridos e esposas. Porque Paulo diz em Efésios 4:15, falando a verdade pelo amor, que possamos crescer em todas as coisas naquele que é a cabeça até Cristo. Então, Paulo diz que quando falamos a verdade pelo amor uns aos outros, a gente cresce. Como então, filhos de Deus. Notem que ele não diz falando a verdade. Ele diz falando a verdade pelo amor. Ele não fala só amor. Porque isso é o que vocês têm. Tem dois extremos no casamento. Pessoas que vão usar a palavra para conseguir a vingança do seu parceiro. E tem pessoas que ficam só engolindo o desapontamento, engolindo a ofensa que viveram com seu parceiro e tentando viver um amor superficial. Ambas estão erradas. Se a gente vai ser como Jesus, diremos a verdade pelo amor. Ou seja, se a Lisa realmente me desapontar, realmente, é errado que eu fique em silêncio. O que eu preciso fazer primeiro é perdoar, porque Jesus primeiro nos perdoou na cruz. Os cristãos dizem isso o tempo inteiro. Eu perdoo quando me pedirem perdão primeiro. Vejam, se Jesus tivesse esperado que pedíssemos perdão para ele, nós nunca teríamos sido salvos. Verdade. Ele nos perdoou na cruz, dizendo, Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. E não falava só dos soldados e do sinédrio. Precisamos saber o que estamos fazendo. Se eu estou te machucando, isso. Eu tenho que saber. Eu tenho que perdoar antes. Eu não posso me aproximar dela se não consigo falar a verdade pelo amor, ou então seria a verdade pela vingança. E agora, ela se tornaria uma arma errada. Tá bem? Então, deixa eu colocar desse jeito. O John Bevere, de 30 anos atrás, era muito egoísta. O John Bevere, de 30 anos atrás, era muito focado nele mesmo.
Eu precisei me casar. E agora, Lisa, falando a verdade pelo amor... Mas beleza? a verdade, repente, nem meus sempre olhos pelo estavam se amor, abrindo mas para minha própria condição. Como é que é? Eu fiz mais a parte da verdade do que do amor. Por muitos Não, muitas anos. vezes você falou a verdade pelo amor e abriu meus olhos para minha condição. E aí eu pude dizer para Deus, por favor, Senhor, tire tal coisa da minha vida que está fazendo mal. Porque o que acontece é que a gente entra no casamento quase como um minério que sai de uma mina, entende? Então, você sabe, quando eles tiram o ouro da terra... Não sai o ouro purinho, assim como é nos nossos anéis. Certo. Ele tem todo tipo de impurezas ali. Certo. E sabem o que a fornalha faz? A fornalha faz com que as impurezas subam à superfície. E o casamento, o que ele faz? Faz as impurezas virem à superfície. Quer dizer, teve uma vez que eu disse, Deus, de onde vem tudo isso? Aqui eu me prendo, o que eu expulso de mim? E Deus falou pra mim, ele disse, você não pode expulsar a sua carne de você mesmo, cara. Tem e eu que falei, matar olha, isso. você podia me explicar esse negócio? Porque eu tava com muita raiva da Lisa, beleza? E o senhor disse, filho, vê esse anel de ouro no seu dedo. São 14 quilates. Se jogar esse anel numa fornalha e aquecer até 7.000 graus, eu tenho diploma de engenharia. Deus disse, o que acontece? Eu falei, vai liquefazer. E o que acontece depois? E eu tô meio que simplificando, eu falei, as impurezas vão pra superfície. Cobre, zinco, níquel, tudo aparece. Sobem à superfície? Eu disse, sobem sim. Sempre estiveram ali? Eu disse, sim, senhor, sempre estiveram ali. E ele, tá, então não eram visíveis pra você, mas o calor fez elas subirem. Eu falei, sim. E ele, mas eram visíveis pra mim, viu? E o que acontece é que eu me casando, eu entrei numa fornalha. Porque Paulo disse, vocês vão se casar, vocês vão lutar na carne. Então, olá, sejam bem-vindos à fornalha. Entendeu? Mas é um bom trabalho, porque essa sim. luta vai nos tornar mais parecidos com Deus. Certo. O que é empolgante. E queremos isso. Sem dúvida. Eu quero ser moldado à imagem de Jesus. Eu quero ser moldado à imagem de Jesus mais do que eu quero estar certo, mais do que eu quero ser orgulhoso, mais do que eu quero ser egoísta. Até mais do que a gente quer ser feliz. Eu acho que muitas pessoas precisam entender que há uma comunhão dos sofrimentos. E às vezes você passa por fases que não são divertidas, mas te preparam para uma próxima temporada de força. Jesus fala sobre isso, ou Paulo está se referindo ao que Jesus fez em Hebreus 12, e já que ele é o escritor da nossa história... Essa é a receita da fornalha que você vai compartilhar exatamente. Agora. Hebreus 12, 2, 3, ele diz, mantenham seus olhos em Jesus. Não é, mantenham seus olhos no seu parceiro. Mantenham seus isso olhos é tão bom, em Lisa. Jesus. Nem mesmo olhem para vocês. Mantenham seus olhos em Jesus, que começou e terminou essa corrida na qual estamos. Estudem como ele fez isso. Você disse começou e terminou, certo? Não só começou. Ele não só começou. Ok. Porque então muitas tem que ter um pessoas final, começam porque a bem gente está falando de começar com o fim já em mente. A gente vai terminar. Isso, exatamente. Prossiga. Isso foi tão bom. Estudem como ele fez isso, porque ele nunca perdeu de vista o lugar para onde estava indo. Google Maps. Esse é o poder da visão. Vocês têm que entender para onde estão seguindo. Essa emocionante chegada em Deus e com ele pôde aguentar qualquer coisa pelo caminho. Cruz, vergonha, enfim. E agora ele está lá, num lugar de honra, do lado direito de Deus. Quando você se encontrar esmorecendo na sua fé, olhe essa história de novo. Item por item. Aquela longa ladainha de hostilidade que ele atravessou. Isso vai injetar adrenalina na alma de vocês. Tá bem. Adrenalina. Então, aí está. Jesus... Você já se sentiu perdendo a fé no nosso casamento alguma vez? Com certeza. Jesus... Jesus... Precisava de um pouco de adrenalina? Eu precisava de café. Jesus, ele estava seguindo o que Deus sempre tinha feito. Sim. E o que faz do nosso Deus diferente de qualquer outro falso Deus. Deus termina uma coisa, depois ele começa. Então Jesus viu a alegria colocada diante dele. E ele nos viu. Quando ele foi para a cruz, ele não viu a cruz, ele olhou além da cruz. E ele viu a mim e a você. E não nos viu como um monte de pecadores ruins. Ou teria descido da cruz e dito, legião de anjos, venham e me tirem daqui. Vale a pena. Ele viu o produto terminado. Ele viu a gente como um noivo vê a sua noiva pura e virgem sendo apresentada a ele no dia do casamento. E a gente precisa entender que se a gente vai agir como filhos de Deus, precisamos agir como Jesus e a gente tem que agir como nosso Pai. E é isso que ele fala em Isaías 46. Eu adoro isso. Ele diz, eu sou Deus e não há nenhum como eu, que declara o fim desde o começo. Então é isso que a gente faz, a gente declara o fim no nosso começo. Exato. E a maioria das pessoas só pensa, isso é tão fofo. E aí elas têm um choque quando não se parece mais com o começo.
mas isso é porque elas não estão seguindo na direção do fim. Então, eu tô aprendendo. Deus é basicamente um planejador de missões. Uma missão, quer dizer, ele é movido por missões, não é isso? E é um planejador. Sem dúvida. Então ele tem uma missão e planeja como cumprir a missão, certo? Então, veja, a porção mais significativa da nossa história de amor devia ser como termina e não como começa. Mas para a maioria das pessoas, a parte mais significante da história de amor é como ela começa e não como termina. Como se conheceram. E está sobrevivendo agora. Exato. Ou seja, então agora eu posso falar publicamente isso. Eu tenho 2 grandes objetivos pessoais com a Lisa. Meus objetivos pessoais mesmo. Que quando a gente chegar ao fim do nosso tempo como casal nessa terra, certo? Que ela vai estar mais apaixonada por mim do que no dia em que a gente se casou. E meu segundo objetivo é que eu esteja apaixonado por ela mais do que no dia em que a gente se casou. Esse é o meu objetivo passional. E eu espero resistir a qualquer coisa que tente ir contra isso para manter esse objetivo, entendeu? Sério mesmo. Agora, a gente tem objetivos que a gente quer ministrar para multidões de pessoas. Pessoas a quem Deus nos chamou para ministrar como um casal. É um bom objetivo, mas o meu objetivo número 1, o que eu quero, não é tocar a vida de milhões de pessoas através de livros e ministérios e viajando e tudo certo, mas a Lisa dizendo... Eu tô tão feliz que eu consegui suportar esse casamento, feliz que tô indo pro paraíso, feliz que acabou, mas não quero mais ver ele. Deus, pode colocar esse homem numa mansão do outro lado da cidade, pelo amor de Deus. Teve um tempo em que eu estava falando. Teve um tempo que era assim mesmo, fala sério. Eu tava assim, tá bem, eu vou ficar com ele na terra. Se você me prometer que no paraíso vamos estar em quarteirões separados, eu só preciso dormir. Então, esse é um dos meus objetivos, que ela diga, Deus, eu quero dividir com esse homem a minha mansão. E olha, eu prometo que eu vou dar um quarto só pra ela se eu começar a roncar, tá bem? Eu prometo. Você não vai roncar no paraíso. Não, claro, eu não vou roncar no paraíso, eu prometo. Eu vou ser redimido por isso. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Então, Deus é motivado por missões e ele é um planejador. Então, sabem, olha, como é que a gente julga uma corrida? Por como começa ou como termina? Quantas vezes uma corrida começa e o cavalo que está no meio do grupo termina 7 caudas na frente de todo mundo no final? E depois de quem que todo mundo fala? Daquele que terminou bem e ganhou a corrida. Certo. Vocês não falam daquele que estava liderando no primeiro quarto da corrida ou no segundo quarto da corrida. Deveriam dar esperança para todo mundo. Isso. Se eles tiveram um começo ruim, ainda podem ter um final incrível. Então... Com certeza. Quer dizer, o que acontece com as pessoas que não se planejam financeiramente para a aposentadoria? O que acontece com elas? Terminam arruinadas. Já vimos muitos exemplos disso. Pessoas que não têm nada nos últimos anos porque não se planejaram. E quanto a construir uma casa, sabem que na verdade tentaram construir uma casa lá em Pueblo, no final da estrada, sem um projeto, e foi um desastre. Tá bem? Você tem um negócio, quer começar um negócio. Todo mundo sabe, todo bom empresário sabe disso. Para começar um negócio tem que ter um plano antes. E esse plano de negócio tem que ser observado antes de você começar o negócio. Então, Jesus disse, se você considera o custo antes de começar a construção, ou então você chega na metade e acaba desistindo. Porque vai ficar difícil mesmo. Então, é isso que temos que fazer com casamentos. Muitos casamentos falham por causa de expectativas irreais, por falta de visão, falta de planejamento, falta de compromisso com o processo e com a visão como um todo. Sem dúvida. Sabem, quer dizer, eu só quero reiterar, não importa como foi o passado, não importa o que vocês estão colocando na mesa, isso não importa. Você pode mudar isso completamente e... O John e eu não fizemos tudo perfeito. Não. Mas eu diria que nós fizemos muito bem. O que quer dizer que o nosso casamento é saudável, não é perfeito. E vocês podem ter um bom casamento. Mesmo que não seja perfeito. Vocês podem ter um bom casamento. Quer dizer, Jesus fala pra gente... Ele não diz perfeitamente feito, ele diz bem feito. Bem feito. Bem e isso significa que você foi saudável, você fez bem. Certo. No final, outras pessoas puderam ser renovadas pela sua vida. E quando o John e eu nos casamos, no início, a gente era tão pobre que a gente saía para esse restaurante chinês juntos. A gente fazia o pedido de um prato de frango murcho e pegava uma panqueca extra e uma porção extra de molho de ameixa. Isso. E a gente comia 2 panquecas cada e se lambuzava de molho de ameixa e mergulhava o arroz. E a gente comia aquilo e sonhava.
falávamos sobre como seria quando a gente tivesse filhos. A gente falava sobre... A gente já estava casado há 1 ano. Nem isso. Acho que a gente tinha recém-casado. É verdade. Porque nós dois estávamos partindo de um ponto em que a família do John se saiu bem. Mas eles não fizeram do jeito que a gente queria. A minha família não se saiu bem. Não tinha nada que eu estivesse trazendo para a mesa. Então, a gente estava assim, nós somos o exemplo do que não fazer. A sua família se saiu muito bem, mas tinha muita coisa, que a gente mas tinha muito mais que a gente queria ver diferente. Então, na verdade, a gente ia escrever esses guardanapos de papel, a gente estava falando... Ai, meu Deus, a gente não tá castigando nossos filhos, a gente vai dar para eles trabalho escravo. E a gente anotava as coisas. O que você acha de mesadas? Não vamos pagar mesada por eles fazerem o que eles devem fazer. Só vamos pagar mesadas se a gente der para eles um trabalho extra. É uma ótima ideia. Porque a gente queria que eles assumissem responsabilidades como membros da família. Anotava todas essas coisas. A gente tinha visto o que aconteceu. Eu sou a mais velha, eu era a criança que apanhou, eu era a criança que fez trabalhos. O meu irmão veio em seguida e eles eram assim, nosso filho não vai fazer nada. E eu lembro que eu ficava assim, o quê? E aí eu dizia, não, as crianças estão sendo espancadas. Porque isso criou uma dinâmica completamente diferente. A gente falava da família única que a gente queria construir. A gente também sonhava. A gente ousava sonhar. A gente dizia, a gente quer ter a casa que todo mundo vai querer visitar. A gente quer criar um ambiente onde as crianças vão convidar os amigos deles. A gente não liga se é uma casa chique, a gente quer que seja uma casa aconchegante, a gente quer que seja uma casa acolhedora. Nós sentamos e falamos sobre como os seus pais tinham terminado financeiramente versus como os meus pais tinham terminado financeiramente. Os meus pais tinham tido muito dinheiro, muitos adultérios, muito alcoolismo e muitos divórcios. Menos então, dinheiro. eles... Um salário modesto. Terminaram sem dinheiro e economizaram e entenderam o princípio que estavam deixando para os filhos deles. Os meus pais viveram dentro de suas posses. E eu achava isso fascinante. O meu pai vivia dentro do que ele podia e sustentou a gente lindamente, todos nós, aliás. E meu pai nunca deixou que faltasse nada. Então, eu e você começamos falando sobre isso. Como é que a gente ia lidar com as nossas finanças? E começamos a fazer planos. E a gente decidiu de não ter débitos de cartão de crédito. Isso parece meio estúpido, mas a gente só disse, se Deus não vai dar isso pra gente, não vamos ter. Não vamos ter crédito, não vamos ter débitos de cartão de crédito. A gente disse que a gente ia tratar o cartão de crédito como um talão de cheque, o que significa que a gente nem pegar um cartão de crédito. Mas os cartões de a gente ia pagar o cartão no final do mês. A gente tomou essa decisão e todo fim do mês ia honrar ela. E esse é o tipo de coisa que a gente começa a estabelecer pra gente mesmo, como governantes, para que a gente possa chegar ao destino que foi traçado. Olha, eu não queria de jeito nenhum que os meus filhos tivessem que me sustentar quando eu fosse mais velho. Entende? A gente faz isso com os nossos pais, a gente sustenta eles, a gente fica até feliz por isso, mas eu nunca quis ser um fardo para nenhum dos meus filhos. Eu queria que eles nunca tivessem que se preocupar com a gente. Eu queria que Deus fosse a nossa fonte, mas eu percebi que Deus pode dar finanças para as pessoas, mas elas só esbanjam tudo, não é? E elas não entendem de planejamento. Então nós planejamos que nós iríamos... A gente entendeu que tinha que ser maior do que os nossos filhos, tinha que ser sobre os filhos dos nossos filhos. Então, quando o Provérbios 13, 22 diz, boas pessoas, pessoas de Deus, deixam uma herança para os seus netos ou filhos dos seus filhos, o que na verdade me faz perceber que não pode medir uma vida só pelos filhos. Agora, você tem que olhar como ela se reflete nos filhos dos filhos. Se você não direcionar os seus filhos bem, eles não vão direcionar os filhos deles bem. Então, às vezes, isso não aparece na primeira geração, mas aparece na geração seguinte. Então, a gente falou sobre querer deixar uma herança para os filhos dos nossos filhos. E aí, a gente queria acabar como melhores amigos. A gente quer terminar como melhores amigos. Não como estranhos. Exatamente. Porque a gente via pessoas que quando os filhos delas se mudavam, elas olhavam uma para outra e falavam, quem é você? Porque a vida toda delas foi voltada a criar os filhos delas. Então, a gente queria trabalhar para garantir que faríamos do nosso casamento uma prioridade, mesmo que tempos parecessem diferentes. A gente queria passar o tempo um com o outro, descobrir que a nossa união podia produzir tanto quanto frutificar as vidas das outras pessoas. Sabe o que é incrível de verdade? É que a gente estava naquele restaurante chinês anotando coisas e vejam o que diz Malaquias 3,16. Então aqueles que temeram o Senhor falaram um com o outro. Ele não fala que eles falaram com ele, falaram um com o outro. E o Senhor atentou
e os ouviu. E então, um livro de memórias foi escrito diante dele para aqueles que temeram o Senhor e os que pensavam no seu nome. Então, a gente estava naquele restaurante chinês anotando coisas, depois continuamos no nosso apartamento. E o que estava acontecendo, e a gente nem percebeu, pelo menos não na hora, é que Deus estava ouvindo aquela nossa conversa. E ele estava escrevendo um livro. Né? Então, ele não disse só escreva a visão lá no profeta Habacuque, certo? Ele disse, escreva a visão, tenha isso antes do seu plano de negócios, antes dos seus projetos. Escreva a visão. Mas Deus disse, quer saber, enquanto vocês falam, eu também estou escrevendo um livro. Então, Ele falava, eu vou lembrar dessa conversa, eu vou lembrar. E olha, tem quando coisas isso parecer na nossa diferente, vida atual, eu vou lembrar dessa conversa. Que Deus anotou no livro dele, nós não anotamos no nosso. E nós dois só vimos que ia passar porque Deus é um livro de lembranças. Existem benefícios que estamos aproveitando, benefícios dessa aliança com ele. Bênçãos que nós nem anotamos no papel, mas Lisa, estamos aproveitando hoje, né? E então, se você não tivesse feito isso, se você meio que estivesse parcelando isso, ou só tudo está ótimo e você está amando o seu momento, eu vou desafiar vocês a escreverem um documento vivo, pulsante e orgânico. E ele pode mudar, não pode? Ele pode ser alterado um pouquinho. Ele precisa ter itens não negociáveis. Ele tem que ter, estamos comprometidos um com o outro, estamos comprometidos com o crescimento do outro, estamos comprometidos, certo, exatamente, não importa quais comprometimentos sejam, vamos ser fiéis, vamos louvar a Deus juntos, vão ter coisas que não podem mudar, mas podem ter adições repetidamente, então vocês precisam adicionar isso enquanto Deus derrama alguma coisa no seu espírito. Você pode adicionar isso, porque tem uma coisa tão inspiradora da fé, que quando você é muito específico com Deus e Ele te dá só, você fica, ai meu Deus, Ele fez aquilo, vamos notar mais um pouco, e então você fica muito animada. A gente queria ter uma avaliação passo a passo da nossa relação, como a gente ia se relacionar um com o outro, como a gente ia se relacionar com nossos filhos, com o nosso mundo, como a gente ia se relacionar com o dinheiro. Como a gente ia se comunicar. Essas são todas as coisas que vocês não podem deixar ao acaso. Sim. E cada um e todos vocês precisam ter um lugar para sonhar. E o nosso era um restaurante chinês. Agora a gente tem 2 cadeiras no nosso quarto. Quando a gente senta naquelas cadeiras, não somos permitidos brigar. A gente tem que olhar um para o outro e ser gentil. Cortem coisas de revista, tirem fotos, registrem coisas e só comecem a imaginar a sua vida, porque Deus está, na verdade, tentando construir alguma coisa grande dentro de vocês, que Ele quer imaginar. Mas deixa eu falar uma coisa. Alguns desses casais que estão juntos agora podem ter muito lixo no seu jardim. Então a primeira coisa para fazer, para executar os planos dos seus sonhos, é limpar o jardim. E é sobre isso que vamos falar na próxima sessão.